É com enorme prazer que nós damos abertura ao nosso 14º encontro do Alfabetização em Curso, um momento muito esperado por nós, na medida em que estamos nos aproximando do final desse ano e conseguimos, até agora, fazer grandes encontros nesse nosso Alfabetização em Curso. Para nós, então, é um prazer imenso receber todos aqui, todos que nos assistem agora e que também vão nos assistir depois. O nosso material fica instalado no nosso canal, Alfabetização em Curso, um convite ao debate. Então, seja bem-vindo a esse encontro. O nosso encontro de hoje é uma homenagem às histórias infantis, à literatura, esse universo encantador em que as crianças devem ser alfabetizadas. Não é? Se a gente lembrar do Vygotsky, ele dizia que as crianças têm que aprender a ler e escrever numa situação de brinquedo, de brincadeira. Então, é nesse sentido que hoje a gente vai receber aqui duas grandes contadoras de história que nos dão um orgulho enorme para nos abrilhantar hoje com esse encontro, com essas histórias todas. Mas antes, como sempre, eu vou fazer uma pequena leitura, vou passar depois a abertura para a nossa amiga Rosalva, nossa querida Rosalva, que faz o trabalho junto comigo, e depois, em seguida, a gente apresenta as meninas e inicia o trabalho. Eu vou ler para vocês um trecho de um livrinho do Bartolomeu Campos de Queiroz, um livro que é uma homenagem à leitura, é um manifesto pela leitura. Ele foi um autor de literatura infantil que lutou muito pela propagação da leitura nas escolas públicas, e construiu obras lindíssimas, quer dizer, livros lindíssimos. Um deles é esse aqui, Coração Não Toma Sol, mas ele tem vários, Correspondência e outros. E eu vou ler aqui um trecho em que ele faz um convite à reflexão sobre o que pode a leitura, a literatura na vida da gente. Não é? Ele diz assim: faz muito que escrevi um livro chamado Coração Não Toma Sol, e o que supunha que o outro gostaria de ouvir. E meu coração ficava sem vir a própria luz, assim, e não tentar presenteá-lo com ele mesmo. Então, com essa obra linda e com essa fala, que é uma referência ao Coração Não Toma Sol, o Bartolomeu vai nos dizendo que o que está dentro da gente não pode ficar trancado, né, como um coração preso dentro de um castelo. Precisa vir à tona. Um dia ele teve coragem de botar esse coração no varal para tomar sol. E no final desse livro, o coração fica surpreso porque ele não tomou sol, ele tomou muito amor. E é isso que a gente vislumbra na arte, na literatura, não é? Essa luz do sol, mas também o amor que a gente tem, as histórias, a vida, as crianças. Então, eu estou extremamente feliz de receber hoje essas duas queridas, Liliane e a Ana Helena, alunas nossas da pedagogia, que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas eu vou passar agora a fala para a Rosalva e agradeço já a presença de todos que estão aqui, que estão nos ouvindo, e também do Gabriel, que está aí na técnica. Com você, Rosalva. Abre o som, Rosalva. Isso. Oi, estamos aqui com um probleminha de som lá no YouTube. Então, mas enquanto está ajustando, já compartilhamos lá o convite para participar. Professora, vai ter que dar uma parada que não está transmitindo o som lá no sistema lá. Gabriel, vamos continuar e a gente depois, se você conseguir... Grava e a gente grava a e gente depois... está gravando e vamos direto na gravação mesmo, e depois a gente joga lá, como a gente fez os primeiros. Já voltou, agora funcionou, tá bom? Pode então, seguir. Vamos. Vai, Rosalva. Estávamos aqui falando sobre a dificuldade do acesso do som aí pelo YouTube. Fica o nosso convite para participar aqui pela sala do Zoom, já colocamos aí o link e compartilhamos com todos vocês esse desafio lindo que a gente tem hoje de conversar sobre literatura. Eu penso sempre que a literatura é uma chave importante para aproximar as crianças de um mundo imaginário, do modo como as crianças apreendem o mundo e brincam com o mundo através da leitura, né? Quando a gente olha e o interesse que as crianças têm, a literatura infantil é sempre um lugar que as crianças sentem-se muito referenciadas. Então, eu quero agradecer a participação de Liliane e de Ana,
dizer que é um prazer tê-las aqui conosco. Eu estou muito feliz, eu acho que hoje a noite promete, e a gente vai compartilhar aqui muitas experiências. Jujuba e Mascrilda, né? Exatamente. Isso. Hoje esse é o título. É isso. Olha, Não é? Hoje o negócio está, tipo assim, o mega título do nosso encontro é Um Encontro Mágico entre a Bruxa Mascrilda, da Liliane, e a Zujujuba, da Ana Helena, o papel da literatura infantil na formação do leitor. Eu falei no começo das nossas alunas de pedagogia com carinho, Mindy e Rosalva, porque Liliane foi minha aluna de pedagogia há 19 anos atrás na Unigran Rio, eu tenho um prazer enorme, então vou apresentar logo a Liliane. Liliane, ela é formada em pedagogia pela Unigran Rio, formada também em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes, e é professora e orientadora educacional, também dinamizadora, né, de um projeto de leitura na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E eu me referi a elas como nossas alunas, porque vão ser eternamente nossas alunas. E Ana, que ainda está estudando com a gente, né, também não vai perder esse posto, viu, Ana? Sempre que a gente se encontrar, a gente vai lembrar do carinho que a gente tem de ter vocês e o orgulho agora de trazer no projeto vocês duas para falarem com a gente sobre literatura infantil. Então, Ana Helena, nossa contadora de histórias, nossa Azul Jujuba, é um canal que ela tem no Instagram, e o canal da Liliane, Lili História, né, Lili? Li Também Histórias. Li História no YouTube, Isso. elas vão explicar melhor. A Ana Helena é estudante de pedagogia no ISERJ, se formando com a gente ainda, também é professora de teatro no Espaço de Educação Catavento. E faz um projeto belíssimo da uma biblioteca da Seda, que é uma associação comunitária em Araruama. Então, elas são envolvidas com a educação, com a pedagogia, com a literatura. Eu passo, então, para elas. Elas já combinaram aí quem é que vai ser a primeira, quem começa. Boa noite, tudo Então, bom? eu passo para você, Ana, querida. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada a todos. Bom trabalho aí. Boa noite a quem está assistindo a gente na noite de hoje. Eu e a Liliane estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a literatura infantil nesse universo da infância, né? Na verdade, a potência que as histórias têm nesse momento da infância, né? O encantamento pelas histórias. E a gente vai contar um pouquinho disso a partir das nossas trajetórias pessoais. Eu vou dividir com vocês agora um pouquinho da minha trajetória, do meu encontro com a literatura e com a contação de histórias. E depois eu vou passar a fala para a Liliane poder dividir um pouquinho a vivência dela. Eu sou uma apaixonada pelos livros desde sempre, desde criancinha. Tive sorte de nascer numa casa de leitores, né? Isso é uma sorte mesmo, porque eu fui sempre muito estimulada a ler e sempre tive a oportunidade de ver a minha família lendo. O que, mesmo sem um estímulo direto, já é, né, o estímulo maior. A gente sabe que o exemplo, ele arrasta mesmo, né? Então, a gente pode dizer quantas vezes a gente quiser para uma criança que ela tem que ler é bom, mas se a gente, de fato, ler com ela, né? Se nós, de fato, tivermos o hábito da leitura nas nossas vidas, sem dúvida isso vai influenciar muito mais aquela criança do que a simples fala, né? O exemplo é muito poderoso. E então, na minha casa sempre foi assim, uma casa de leitura, e isso me ajudou muito. Quando cheguei na escola, eu lembro perfeitamente daqueles projetos de leve trás de livro e da ansiedade que aquele momento gerava no meu coração. Eu ficava encantada. Eu tenho cenas assim perfeitas de memória dos 6, 7 anos de ver aquele tapete cheio de livros e de escolher um livro para levar para casa na semana. Era o momento que mais me encantava da escola, o contato com os livros. As bienais também, né? São importantes para a gente estabelecer essa possibilidade de passear por entre prateleiras e prateleiras de livros e fazer esse mergulho mais profundo, né? Dentro da nossa construção enquanto leitores, né? A criança, às vezes, a gente pensa que ela precisa ser direcionada, que a gente precisa conduzir e indicar um livro ou outro. Mas, na verdade, também é muito rico quando a gente permite que essa criança, por si só, né, de maneira autônoma, possa trilhar sua caminhada enquanto leitora e também encontrar, é claro, dentro de uma biblioteca infantil, né, dentro de um espaço cuidado, com títulos pensados para a faixa etária dela, ela possa encontrar o seu próprio caminho. E assim eu fiz.
Fui encontrando clássicos, fui encontrando autores que escreviam para a infância e para a juventude. Me lembro de Maria José Dupré, com A Ilha Perdida, ter encantado meu coração demais, mais ou menos por volta dos 9, 10 anos. E que foi um livro trabalhado na escola, né? Eu não cheguei até ele totalmente autônoma, mas me lembro de ter feito um jogo, uma brincadeira com a minha mãe, de construir cenas daquela história. Então, eu não fazia teatro nem nada, mas a gente brincou de história naquele dia. E é uma lembrança que eu também trago comigo até hoje. Tinha uma horta no cantinho da minha casa e a gente foi para ali e a gente transformou aquela horta num mar. E a gente navegou um barco em direção à Ilha Perdida, uma canoa, uma jangada. E naquele momento ali, eu acho que eu entendi que a história ela podia ser uma coisa viva, né? E eu acho que, sinceramente, na trajetória hoje que eu tenho de contadora de histórias e de professora de teatro de crianças, desde o berçário até o 5º ano, a força maior que eu sinto nesse encontro das crianças com o livro é, na verdade, essa força que está no encontro das crianças com a história, né? Com a história viva, com a possibilidade de construir aquela história enquanto leem ou enquanto escutam, né? Então, o que eu gostaria de dividir com vocês, assim, nesse primeiro momento? A emoção que eu trago do meu encontro pessoal, né? Na minha trajetória pessoal, a emoção que eu trago desse encontro com a literatura e dizer que eu acho que a gente pode despertar essa criança leitora mesmo depois de grande já, sabe? Porque dentro do nosso coraçãozinho tem aquele espacinho da criança leitora que está ávida por conhecer um título. Então, mesmo se você não gostar muito de ler ainda, se você ainda não tiver descoberto esse universo, se permita, né? Se permita escutar uma história, se permita construir uma narrativa a partir, às vezes, de uma vivência do dia a dia, né? De uma história que... Quem é que nunca contou em casa uma história de um caos que aconteceu? E aí você chega e você conta. Quando você se vê contando a sua própria vida, né? Dividindo com os seus queridos, né? Com as pessoas próximas, as suas vivências, você também está contando uma história, né? Você está se permitindo narrar, né? E a partir da divisão dessa história com outras pessoas, você certamente está despertando nelas também vontade de construção coletiva, de fruição, né? Então, acho que a literatura, antes de tudo, é isso. É fruição, vivência. Mais do que ensinar as crianças qualquer coisa, a gente tem que experienciar junto com elas, né? E eu passo a palavra para a Liliane para se apresentar um pouquinho. Olá, boa noite. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Está aparecendo aí direitinho, tá? Sim. Então tá ótimo. Tá linda. Obrigada. Vocês duas. Bom, meu nome é Liliane e o meu encontro vem muito com relação ao que a Ana colocou. Não tive essa construção, uma história tão bonita com o mundo da leitura, como ela colocou. Na época, né, que comecei a ter contatos com o livro, então o ensino era muito fechado. Não, você tem que ler esse livro porque você é obrigada a fazer uma prova. Isso é muito ruim. Eu ficava, mas por quê? A Cristina sabe tudo, eu ficava, mas por que isso? Mas por quê? Então eu tive assim, um contato inicial muito ruim pela obrigatoriedade, não pelo prazer do estímulo à leitura. Apesar da minha mãe gostar muito de ler, minha irmã também era professora, ter esse referencial, eu não encontrava na escola o gosto, o estímulo para ler aquele livro. E isso eu tenho muito voltado para a minha prática. Eu preciso mostrar para esse aluno que é bom estar ali, que é bom ter aquele contato, para não ter uma experiência inicial não tão agradável como eu tive na escola. Eu lembro que uma vez tive que ler Menino do Dedo Verde, mas aquilo foi um parto para mim. Por quê? Porque você é obrigada a fazer uma prova. Não, porque olha, o Menino do Dedo Verde, você pode aprender isso, isso, isso. E marcou, tinha pânico daquele livro. E como que essa coisa foi se quebrando? E por que eu estou trazendo essa experiência? Até porque não vale mentir, né?
Porque para mostrar exatamente, como a Cristina colocou, né, do coração não tomar sol, você precisa colocar o seu coração no varal, oportunizar novas experiências. Então, eu me propus a ter uma relação diferente com o mundo da leitura, né? Porque não é porque você teve um contato inicial não tão agradável que aquilo vai se perpetuar por toda a sua vida, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar mitologia, a Grécia, né, que traz todo esse poder tão grande da imaginação, aquilo foi me trazendo um encanto. Eu falei, poxa, peraí, mas a partir dessa história... Mas se eu ler um pouquinho mais... Comecei a ler mitologia grega. E aí que foi surgindo, quebrando um pouco, né, essa barreira, né, que a obrigatoriedade e não o prazer pela leitura foi se desenvolvendo dentro de mim, né? E logo os gregos, né, que traz para a gente a imaginação. Trouxe aqui para vocês, se eu mostrar para vocês, o que é isso? Aí você vai falar, não estou enxergando, pode ser um tempo. Isso aí é uma lanterna, isso aí, sei lá, é um OVNI. Mas se eu falar para você que isso aqui é uma máquina do tempo que vai te transportar para qualquer lugar do universo, a imaginação, ela tem esse poder, que esse aqui é um dos objetos da personagem que faço, da bruxa Mascrilda. A imaginação, né, muitas vezes a gente acha, não, olha, muitas vezes se achou, né, na verdade, né, graças a Deus, essa desconstrução sobre isso, que a imaginação você nascia com ela e ponto. Não, nós precisamos estimular no aluno. E o mundo literário, né, ele traz esse ambiente do ensinar e do divertir. Trazer esse contato para os nossos alunos, propiciar esse momento de uma leitura prazerosa é super importante. A imaginação, ela vai te fazer ver com uma lupa, ver detalhes que você não imaginava, situações diferentes, criar, ver por outras óticas. Esse é o poder da imaginação. Então, nós temos um poder muito grande em nossas mãos, enquanto professores, enquanto dinamizadores de leitura, contadores de história. Porque se eu falo para você, pensa em um livro, você vai pensar em algum título, pode ser diferente, mas aquilo vem à sua memória. Você fala assim, não pense em um carro, a primeira coisa que você vai pensar é o carro. Então, a palavra, a imaginação, ela vai te guiando, te permeando por caminhos que você acessa tantos campos, né, cerebrais, tantos espaços dentro dessa criança. Olha o poder que nós temos, às vezes, com a leitura de um livro ou de um poema, né? Uma palavra que você dê, como isso, né, se constitui dentro do cérebro, né? Que poder que o professor tem em relação a isso. E a Ana falou uma coisa muito legal, que assim, dentro do trabalho que eu desenvolvo, que depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, a importância das memórias, né? Olha que marcante que foi essa experiência que ela teve com a mãe, né? E eu fico assim para o meu filho, quais são as memórias que você vai carregar da nossa vivência? E com os alunos é importante a gente fazer esse resgate, porque lá na frente isso vai marcar demais. Depois vou até compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi numa turma, que sabe aquela aula que você fala assim, nossa, consegui para além daquilo que eu imaginava. Então, hoje eu trago para vocês exatamente isso, essa fala sobre a importância, sobre o estímulo da imaginação, porque apesar de, naquela época, não ter esse contato, né, tão prazeroso com a leitura, eu gostava muito de escrever. E como é importante o professor ter esse olhar. Então, poxa, você já gosta de escrever? Lê isso aqui, olha esse livro, olha que maravilhoso. Ter esse olhar individual, essa percepção das potencialidades, daquilo que pode ser rompido e por outros caminhos que essa criança vai seguir. E, para minha surpresa, né, acabei iniciando esse trabalho como dinamizadora de leitura, que antes eu era dirigente de turno, que é como se fosse o coordenador, e trouxe essa possibilidade de trazer para as crianças, estimular, na verdade, um contato mais prazeroso com o mundo literário.
Agora, Ana, você quer falar do seu trabalho? Senão eu vou falando. Acho que tá picotando um pouco para mim, mas agora foi só agora no final. Tá ouvindo agora? Sim. Porque a gente combinou assim, né? Da gente ir passando uma para outra, aí a gente vai sinalizar, né, Ana? Uma para outra. Sim, estamos aqui num bate-papo hoje. Adorei conhecer o trabalho da Liliane. Não conhecia até então, mas ela está com uma página no YouTube super linda, com vídeos excelentemente feitos e editados. Eu adorei, gente, é muito divertido. Recomendo que vocês deem um pulinho lá. Li Histórias, não é? Isso, Li Histórias. Tudo que a Liliane falou vem bem em consonância com a minha primeira fala, né? Eu penso que, enquanto educadores, principalmente, sobretudo, mas também na vivência com crianças próximas, né, na família, a gente precisa entender que a literatura é um espaço de liberdade. Precisa ser um espaço de liberdade também, né? Acho que essa ideia do livro paradidático, de usar a literatura um pouco para fundamentar e embasar os conteúdos, né, do currículo educacional, acabaram, de alguma forma, escondendo essa liberdade que a gente precisa ter, né, ao se relacionar com as histórias. É claro que é importante... o que a gente vê nas escolas sendo trabalhado com as crianças de conteúdo, não é que aquilo ali você não precise trabalhar e você pode, com certeza, se apropriar de alguma forma, entrar em parceria de alguma forma com a literatura infantil para poder reafirmar um conteúdo. Não é isso, né? Não é negar que essa possibilidade exista. Mas eu acho que a gente ainda, né? Como a Liliane colocou o exemplo dela, de quando ela estava na escola, eu acho que a gente ainda traumatiza muito as nossas crianças com essa coisa de leia para responder, né? Leia para saber. Os livros antigamente vinham com um formulário dentro, vocês lembram? Sim, aquela exatamente, coleção. A pavor desse formulário. Caras, eu adorava ler A Turma dos Caras, Pedro Bandeira, escrevia também muitas histórias para adolescente. E lá atrás tinha aquela folha que quando você abria o livro assim feliz, ela já caía, né? Era tipo a confirmação. Era aquela folhinha para você marcar se você tinha prestado atenção em todos os pontos, se você sabia responder sobre o livro. É claro que se a criança gostou do livro, da história, se a história pegou ela, né? Se ela foi pescada, se aquele encontro aconteceu de fato, ela vai saber responder aquilo e muito mais, né? Mas o problema é a gente inverter a ordem e a lógica da coisa, né? Primeiro é o encantamento, primeiro é a vontade, primeiro é a liberdade da escolha, é o silêncio que a literatura nos permite. Não só o silêncio de estar em silêncio na biblioteca, mas aquela interiorização, né? O silêncio, aquela vozinha na nossa cabeça que cala quando a gente pega um livro, olha a capa e se permite tocar por ele. Será que é esse? Será que eu... E aí folheia, sente o cheiro. Tinha um hábito que eu tinha, e eu acho que eu perdi esse hábito, mas eu não me esqueço dele. Quando eu era já mais velha, um pouco, não foi na escola, na primeira parte da escola, não, eu já devia ter uns 12 para 13 anos, devorava livros, gostava muito de ler, mas eu tinha o hábito de ir na última página, para ler a última página. Gente, era uma coisa comigo mesma. Tenho que ler essa última página para ver se eu vou gostar. Uma vez eu contei isso para alguém, eu não lembro se foi uma professora, se foi... Eu não lembro, mas eu lembro que quando eu contei, a pessoa disse, não, mas que absurdo, você vai ler a última página. E era a minha forma de me relacionar com aquela leitura naquele momento, né? Era o caminho que eu gostava de fazer. Era a minha cumplicidade com aquele livro, né? Com aquela história. O caminho que eu encontrei. Cada um encontra o seu, né? Tem gente que escolhe mesmo o livro pela capa, tem gente que na verdade, prefere ler em outros lugares. Hoje em dia, a gente sabe que o livro físico, né? Ele está perdendo espaço. Também porque a gente está cada vez num mundo mais virtual. Em segundo lugar, porque é caro mesmo. A gente sabe que não é tão fácil acessar, comprar, claro, se tiverem bons projetos, né, nas escolas, que é o que a gente imagina, que a gente espera, sim. Mas cada vez mais se abrem possibilidades de leitura também de outras formas, né? E eu acho que também a gente precisa entender
apesar de eu ser uma amante dos livros, eu não estou dizendo isso para a gente deixar de comprar livro, não, tá, gente? Eu acho que cada um pode encontrar o seu caminho, né? Aquele saudosismo também de dizer, no meu tempo, leitura boa era leitura no livro. Tudo bem, mas aí os tempos mudam e existem outras formas. Hoje em dia a gente tem o celular, no celular cabem quantas histórias? Ou, enfim, antes da existência dos livros, não é não? As histórias por onde estavam, na boca do povo, a gente precisa entender, eu acho que a narrativa ela tem essa liberdade, ela carrega consigo uma liberdade muito grande. E na escola, de alguma forma, a gente engessa isso ainda, né? As histórias precisam ter um final bem marcado. Será? Será que as histórias não podem ser histórias com um final a ser escrito? Será que essas não são as mais legais? Aquelas que deixam a criança a possibilidade de reescrever, de inventar, de construir juntos. E o teatro, né, nesse contexto, é uma ferramenta também muito potente na sala de aula para se aliar à literatura infantil e ajudar essa liberdade, né, essas crianças a se soltarem livremente, a se expressarem livremente a partir das histórias vivenciadas também, das histórias brincadas, né? Essa literatura viva, o livro enquanto brinquedo, né? A história também enquanto brinquedo, não só o livro. Eu acho que assim a gente vai conseguindo encantar de fato as crianças, que é como a gente alcança leitores, né? Se a gente quer de alguma forma construir, se nós queremos construir leitores, né? Estimular leitores, primeiro aquelas crianças ou aquelas pessoas, não importa, na verdade a faixa etária, elas precisam estar dispostas, disponíveis, abertas para esse mergulho. E o encantamento é a chave, né? Então, os personagens, as vozes, os figurinos, talvez, ou não, mas esse encontro com a história, além da história, né? Que você mergulha na história e você vira a história, e você já é o personagem, você sonha com aquilo, você quer viver aquilo de fato, né? E a Liliane vai com certeza conseguir dividir com a gente agora bastante das vivências dela com a bruxa Mascrilda, inclusive, né? Que foi uma personagem que ela inventou lá com o filho, para as contações de história. A bruxa Mascrilda surgiu na pandemia, devido à demanda de fazer história na internet, até as pessoas pontuaram, que eu achei muito interessante. Eles interagem mais com a gente no WhatsApp para falar alguma coisa, assistir algum vídeo no início do mês, que é quando eles têm ainda dados para serem usados. E a bruxa e outros personagens surgiram dessa necessidade de gravar para eles. Então, eu fiz um vídeo e todo mundo, nossa, ficou muito divertido, que foi a Festa no Céu. Só que eu faço por um viés muito cômico, para no final de tirar uma lição daquela história. E todo mundo falou, poxa, coloca no YouTube. Eu morrendo de vergonha. Eu falei, gente, o que as pessoas vão achar? O medo que a gente tem, igual a Cristina falou, né? Não, do coração tomar sol. Botei meu coraçãozinho no varal e agora estou até incentivando a Ana a montar o canal dela. Isso mesmo. Agora não hoje é? o Jujuba vai para o YouTube também. Liliane já Sim. me deu uma força. Alguns amigos incentivaram, meu marido, minha sobrinha Gabriela, minha diretora, minha chefe lá do setor, e o meu filho já tinha um canal no YouTube. O sonho dele é ser ator. Mãe, por que você não coloca? Vergonha de quê? Vai, coloca. Decidi ousar nesse momento e coloquei. E tive uma boa receptividade, que eu não esperava, juro. Coloquei, as pessoas vão achar estranho, né? O que as pessoas vão pensar? E muitas vezes a gente deixa de ousar e ter outras atitudes por esse medo. Esse mesmo medo que eu tive, que eu estava falando com a Ana, não tenha medo, vai. Depois a gente perde até vergonha, tá? Cria outros personagens, já vai fazendo outras coisas. E que bom que eu consegui superar isso dentro de mim, que já trouxe outras possibilidades. Agora vai sair o meu primeiro livro, que foi uma história que eu escrevi sobre a pandemia, chamado Desaparecimento do Senhor Abraço. E já está aprovado o segundo livro, que é Uma Confusão de Parar o Trânsito.
que são sobre os sinais, que discutem quem é o mais importante, quando, na verdade, o importante é a união de todos eles, para que as coisas deem certo, né? Não só no trânsito, mas como em tudo na vida. E era um sonho de criança. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive vontade de escrever um livro um dia, e hoje, quase aí chegando aos 40, estou realizando esse sonho numa época tão difícil, com tantas pessoas, né, falecendo, com tantas histórias familiares muito pesadas, conseguir essa oportunidade de reinvenção. E como é importante a gente se reinventar. Professor, é surpreendente a sua resiliência. É aula online? Não sei mexer. Até quebrou um pouco esse paradigma com a questão da informática, com as tecnologias. É usar um instrumento que nós temos a favor. Poxa, você fez um canal no YouTube, então você não quer que a criança tenha contato com o livro? Quero, mas eu quero conquistar, através desse instrumento, possibilidade desse aluno. Poxa, mas essa história é legal. E se eu ler o livro? Qual vai ser a diferença? Qual é a deixa que tem ali para incentivar e estimular essa criança a ler? No entanto, no final dos vídeos eu falo, nada substitui o prazer de ter o livro em mãos, ler, contar e recontar as histórias. Porque você pode ter diferentes óticas a partir daquilo que você leu. Por que o formulário, para mim, era uma tortura, né, do paradidático? Primeiro que é aquela coisa, você vai preencher, mas por quê? Conte-me, né? Talvez se me explicasse aquele real motivo, eu sempre fui uma pessoa assim de indagar muito, eu poderia ter uma outra percepção sobre aquilo. E era assim, quais são os personagens? O que Chapeuzinho, por exemplo, história de Chapeuzinho Vermelho. O que Chapeuzinho Vermelho foi fazer na casa da vovó? Será que não tem outras questões que poderiam trazer à tona ali? Uma coisa simples, o que você acha que tinha dentro da cesta? Doces, mas que doces? A gente pode trabalhar várias coisas dentro desse contexto. Doce faz bem? Era saudável essa cesta? Eram frutas? Era o quê? O que você imaginava que tinha ali dentro daquela cesta? Então, esse contexto, né, da obrigatoriedade que era muito complicado. E como que é desenvolvido esse trabalho na sala de leitura? Nós recebemos uma lista de autores homenageados, desenvolvemos um projeto e tem um facilitador, que eu sou orientadora educacional na mesma escola, então estou sempre em contato com as professoras, até propondo sugestões complementares. Eu acho muito legal que não se restringe o contato com o mundo literário à sala de leitura. Elas também desenvolvem leituras, trabalhos paralelos, então a gente consegue unificar esse direcionamento. E, por coincidência, eu falei com a Ana, que legal, eu gosto muito de trabalhar com teatro, apesar de não ser professora de teatro, sempre foi algo que me encantou profundamente. Então, eu gosto de trabalhar muito com música, com teatro e a leitura. Às vezes eu entro fantasiada dentro da sala, perdi totalmente a vergonha, para criar aquele ambiente, o encantamento pelo personagem. E até complementando o que a Ana falou, às vezes eu paro a história aí. Como você acha que seria? Eles interpretam, eles vão lá para frente. Eu quero fazer. Eu acho que vai acontecer. Não, você quer fazer a voz do personagem? Quero. Vou fazer assim. E pensarmos nas possibilidades. Por exemplo, o 5º ano do ano passado foi muito legal. Nós queremos fazer uma peça para fechar, e foi tão bonito no final, todo mundo se abraçando, comemorando. Só que os 35 têm que participar. Eu falei, não, vocês estão brincando com a minha imaginação. Criar 35 personagens, como assim? Enfim, e tinha um menino que ele era muito tímido, mas ele era a pessoa correta para fazer o personagem do Porco Espinho. Conversei com ele, eu tenho muita vontade, mas eu tenho muita vergonha. Eu não vou conseguir falar, então nós vamos adaptar. Se eu fizer uma voz no microfone, você topa? Você dubla, eu faço uma voz, que eu consigo fazer várias vozes, e você vai lá, grava o texto, vai mexer a boca e eu vou fazer junto com você. Aí ele, nossa, eu vou realizar meu sonho. Eu sempre tive vontade de fazer peça, mas eu morro de vergonha, vou gaguejar, sem problema. E deu super certo, a alegria deles, olha, aqui eu ajudo com figurino, a gente faz uma dança, é enlouquecedor, né? Aquele corre-corre, mas aquilo é uma energia tão grande para a gente, é uma satisfação. O olhinho dele brilhando, com quem diz, poxa, consegui vencer
aquele medo, né, superar a minha dificuldade. E nessa mesma turma tinha um aluno que lá nós fazemos empréstimos de livros. No ano passado, nós emprestamos mais de 1.000 livros. Eles pegam mesmo, eles leem sem a obrigatoriedade do formulário, eles leem os livros, tem o passaporte da leitura, a nota eles entregam, e eles cobravam, não, eu já peguei ontem, eu já li, troca de novo. E mesmo aqueles alunos que têm dificuldade, eu queria pegar, mas eu não tenho dificuldade para ler. Não tem problema, tem livro de imagens, você pode criar suas histórias, você vê, está escrito ali, mas cria sua história, conta para mim, vai lá. Teve um aluno que foi muito legal. Ele, não gosta de poesia, não. Tudo bem. Aí entrava na sala, fazia uma poesia, eles gostavam muito também de fazer perguntas, né? Piadinhas engraçadas, adivinhas, tinha fugido o nome. Comecei a ler poesias. Ele, nossa, até que é legal isso. Começou todas as vezes e começou que o aluno começou a pegar livros mais densos de poesia. Falei, nossa, estou surpresa. Professora, eu escrevi uma poesia. Eu falei, gente, ganhei a vida, né? Era tudo que eu queria. Quando eu olhei, falei, que coisa linda. Ele, agora, em sua homenagem, todos os dias, quando você chegar, você vai parar na porta, você vai ter que me dar o abraço do dia, porque sempre estou abraçando, estou beijando, e eu vou fazer na hora um verso, uma poesia para roupa ou para alguma coisa que você estiver usando. E era tão lindo, eu sinto tanta falta disso. Aí era com uma roupa amarela, ele inventava, ele fazia rimas. Por fim, ele já fazia apresentações nos eventos, nos projetos da escola, com os textos que ele criava. Nós fizemos um projeto de MPB, que foi uma banda tocar ao vivo para as crianças, Garota de Ipanema, resgatando músicas antigas. Ele, posso fazer, junto com as minhas colegas, um texto, colocando parte das músicas que vão tocar na hora e fazer uma poesia? Eu falei, claro, maravilhoso. Foram lá na frente, leram. Então, eles se sentiram estimulados a se reinventar também, porque eles se permitiram esse encantamento, essa imaginação e se descobrir. Como também a leitura ela traz a quebra do estereótipo, né? Temos as leis que pedem para que tratemos sobre a história, né, da África, a cultura afro-indígena, enfim, mas tem as vivências do dia a dia. Fizemos uma peça que tinha uma princesa. Eu escolhi uma aluna negra. Ela, não, eu não posso ser princesa. Eu falei, mas por que você não pode? Você não quer participar? Não tem problema. Tia, eu sou negra. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Você vai ser a princesa mais linda que já se viu em todos os reinos. No final, que ela fez a apresentação, ela chorou, porque ela nunca pensou que ela teria oportunidade. Eu falei, isso não vai te impedir em nada na sua vida. Em nada. Então, esse caminho da leitura, do teatro, né, Ana, que a gente tanto estava conversando ontem, Sim. traz tantas possibilidades de romper paradigmas dentro dela. Ela agora, ela vê que ela não se enquadra num papel, ela pode fazer o papel que ela quiser. Isso se quebrou dentro dela. Eu achei que você fosse escolher qualquer aluna, menos eu. Então, mais uma vez, a gente foi muito forte, muito forte. Como teve também, vou contar mais um relato para passar para a Ana, eu gosto muito de trabalhar sobre as memórias. E tem um livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. Então, comecei a falar sobre a importância das memórias, que memórias que nós estamos construindo com as pessoas, né? E trabalhei uma música da Kel Smith, junto com aquela... É porque a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. E cada um foi fazendo os seus depoimentos. Teve criança que falou assim, tia, eu não tenho nenhuma memória boa para lembrar. Aquilo foi assim, muito pesado, muito surpreso para mim até. E no final, em todas as turmas, eles saíram chorando. Conseguiram colocar o coração para tomar um sol. Eles conseguiram transpassar aquele mundo da literatura e trazer aquilo para a vivência dele. E numa turma,
tiveram alguns alunos que começaram a se emocionar de tal maneira que começou a ir no colega e pedir perdão. Olha, fiz isso com você, poxa, não fui legal. E foi um dia, foi até engraçado, foi um dia de reunião de pais. A turma inteira chorando. Eu falei, os pais vão achar o quê? Que eu torturei, fiz alguma coisa com as crianças. A turma inteira chorando copiosamente, de soluçar, tendo que beber água. Eu falei assim, nossa, eu consegui ali muito além do que qualquer planejamento, até mesmo do meu mais... da minha imaginação para aquele dia, foi muito além, aquilo transpassou porque a gente conseguiu atingir a alma um do outro, porque eu também saí muito enriquecida daquela experiência. Aí eu fui explicar para os pais, olha, gente, não fiz nada com as crianças, simplesmente eu trabalhei esse livro, que fala sobre as memórias afetivas, expliquei tudinho. E falei, o que eu falei para os alunos? Daqui a pouco teve pai chorando. Eu falei, gente, que legal, olha que poder, são adultos. São adultos que estavam ali e se sentiram tocados, como as pessoas têm essa carência, essa necessidade de falar, de ser ouvido, de ser visto, de ser percebido. E começou o pai a abraçar o filho, olha, eu te amo, mãe, desculpa, eu vou passar a ajudar mais, porque nós fizemos toda uma reflexão baseada em apenas um livro e trouxe tantas possibilidades. Então, como educadores, temos um grande potencial para além da alfabetização, para além do mundo escrito, literário, podemos tocar almas também. E isso é algo que não tem preço. Falei assim, poxa, que bom, eu consegui, nesse momento, claro que a gente está sempre aprendendo, se reinventando, fazer diferente da vivência que eu tive com o mundo da leitura. Isso, para mim, foi extremamente gratificante. Nossa, que relatos, Liliane, muito lindo escutar. Vários momentos da sua fala me fizeram recordar a vivência que eu tenho lá na ação comunitária de Araruama, né, na ACEDA, porque eu trabalho numa biblioteca comunitária. Eu acho que, sobretudo, essa questão da representatividade, né, na literatura infantil, que a gente ainda tem muita carência de, ou melhor, não é que temos carência de títulos e de livros, não. Eu vou até me corrigir aqui agora, porque, na verdade, o que a gente não tem é um olhar cuidadoso nas bibliotecas e nos acervos para cuidar dessa construção de acervo, né? Uhum. A gente precisa, enquanto educadores, né, professores de sala de aula ou de sala de leitura, mediadores de leitura em espaços de ação comunitária ou nas nossas próprias casas, a gente precisa pensar na questão da representatividade negra na literatura, né? Não só representatividade negra, a gente precisa pensar na representatividade de um modo geral. Mas se a gente pensar no âmbito da educação antirracista, a gente não tem como falar de educação antirracista com crianças sem, de alguma forma, possibilitar que elas estejam acessando livros que as representem, né? Cujos personagens estejam representados sem estereótipos. Porque o que a gente vê nas bibliotecas, de um modo geral, são as princesas sempre loiras, brancas, com os olhos claros, que é um padrão totalmente fora do nosso padrão brasileiro, né? Claro que existem algumas pessoas, né? Mas assim, né? Não somos a maioria, enfim, a gente sabe que a maior parte da população brasileira é negra, e mesmo as pessoas que são brancas não são louras, em geral, e a gente está ali ainda replicando esse estereótipo, né, eurocêntrico, que está ali levantando uma bandeira na qual a gente não acredita mais, né? Ou será que a gente não acredita mais? Mas eu acho que é questão da gente se perguntar também, né? Enquanto educador, será que eu estou olhando com consciência para o meu acervo? Será que eu estou trazendo livros, títulos que de fato representam as crianças que estão ali, né? Lendo? A partir da literatura, a gente abre um campo muito gigante de possibilidades, né? Eu não sei se vocês conhecem Gianni Rodari, que é um autor italiano de literatura infanto-juvenil. O meu marido me deu esse livro de presente, se chama Histórias para Brincar. Eu estou apaixonada. É um livro que esse autor ele traz diversas histórias com cada uma 3 finais possíveis. São histórias curtas e aí a criança ela pode escolher o final que ela mais gostou
ou escrever um quarto final, né? Ele propõe esse jogo. Então, são histórias para brincar, porque o que ele propõe é uma brincadeira com essas histórias. E no comecinho, ele tem uma frase dele, de quando ele recebeu o Prêmio Anderson de Literatura Infantil, que diz assim, eu queria trazer para dividir com vocês esse trecho, porque eu acho muito encantador. Ele diz, é preciso ter uma grande fantasia, uma forte imaginação, para ser um grande cientista, para imaginar coisas que ainda não existem, para imaginar um mundo melhor do que este em que vivemos e botar mãos à obra para construí-lo. Acredito que as fábulas, tanto as velhas quanto as novas, podem ajudar a educar a mente. A fábula é o lugar de todas as hipóteses. Ela pode nos dar as chaves para entrar na realidade por novos caminhos. Pode ajudar as crianças a conhecerem e transformarem o mundo. Eu acho que a gente precisa entender a potência que a contação de histórias e que a literatura viva tem nessa escrita de uma nova história, né? Olhar para a literatura enquanto esse lugar poderoso de construção do que ainda não existe e de valorização do que a gente sabe que precisa ser valorizado, do que a gente sabe que precisa ser ressignificado. A gente segue ainda, eu percebo, replicando a gente continua contando histórias que não necessariamente nos tocam, nos dizem, né? A gente segue repetindo um pouco, assim, meio que maquinalmente, sem se questionar, sem tomar aquele fôlego, aquela coragem para, de fato, escrever e contar as histórias que a gente quer viver, né? Que a gente quer ver por aí. E contextualizar também essas histórias, né, Ana? Sim, exato. Para os nossos dias de hoje. Lá no canal, por exemplo, só complementando, né, a sua fala, a Corrida do Sapo. Falei, poxa, é um gancho para falar sobre a questão do surdo, da aceitação, né, das diferenças, do respeito às diferenças. A história da Dona Baratinha, que queria casar. Então, vamos falar sobre a mulher. Ela não precisa, para ser feliz, de um homem. A Baratinha achava que ela precisava. Então, é fazer uma releitura. Ela descobriu que ela foi estudar, que para ela ser feliz, ela não precisa, né, de ter o par ali ideal, que ela tentou o rato, ela tenta o gato, ela não sei o quê. E a gente trazer essas questões que precisam ser discutidas. Ontem eu postei uma do Reizinho Mandão, fiz uma contação, e no final, na minha imaginação, ele é o quê? Ele virou um candidato. E fica tentando enrolar todo mundo, fazendo falsas promessas para conseguir mandar e fazer leis absurdas. Nós estamos num período eleitoral. É trazer essa criticidade, esse olhar crítico, né, para as crianças. A fábula, ela traz um encanto enorme. Você pensar em personagens que falam que, nossa, que maravilha. E como que a gente traz isso para os dias de hoje? Essa é uma das propostas que eu abordo até no canal. Vamos falar sobre tal coisa, vamos aprofundar aqui. Vamos falar sobre a importância do respeito às diferenças? Com o sapinho, ele era surdo, e isso não impediu ele de sair vitorioso. E, na verdade, no final, todo mundo aprendeu Libras, a língua Libras, para conversar com o sapo, porque todo mundo virou fã dele. Trazer o que muitas vezes é motivo, né, vamos botar assim, de exclusão, como centro, com outro olhar, trazer para a discussão. Igual quando você fala, né, a gente precisa mesmo quebrar esse estereótipo, mas a escola ainda está muito engessada. Vamos falar sobre a questão afro em novembro. Vamos falar sobre a questão indígena só no dia do índio. Não, é o tempo todo, isso conversa, isso traz outras possibilidades. Não podemos ficar mais, como, né, você até colocou, engessados nesse estereótipo, em datas, né? Exato, e eu acho também que a representatividade negra, por exemplo, na leitura, ela vai muito além da gente falar sobre a condição
dos negros e das negras no nosso país ou no mundo, ou de contextualizar, né? Ela está em você ler um livro que não diz que aquele personagem é negro. É um livro de uma história, só que o personagem é negro, né? Porque eu acho que a gente ainda tem muito esse olhar de não é o meu lugar de fala, eu não sou negra, talvez eu me equivoque em alguma coisa que eu diga, mas eu sinto que a gente ainda coloca muito naquele lugar de precisamos, então, que tenha um livro falando sobre a condição dos negros, né? Falando sobre o racismo, falando... Mas eu acho que a representatividade literária para as crianças, ela vai muito além, né? Você precisa ter personagens negros vivendo questões diversas. É só uma história. E os personagens são negros, não é uma história com personagens negros, né? É transformar o que a gente tem ainda de tão maculado, né? Essa coisa dessa... Acho que também tem um pouco da nossa história enquanto país colônia, né? De olhar para os nossos colonizadores um pouco naquele lugar do endeusamento, quase, né? Um pouco de seguir replicando, né, ainda nas nossas vivências, a fala de que o que vem de fora é melhor, né, de que o padrão de beleza é aquele ali, né? A gente ainda tem isso muito forte, não só na literatura infantil, em todos os campos da nossa vida, mas eu acho que, enquanto educadores, a gente precisa pensar essa representatividade para as crianças negras, numa variedade de títulos que falem sobre quaisquer assuntos, né? Por que tem que ser só o livro que fala sobre religiões africanas que vai mostrar personagens negros? Por que não pode ter uma princesa negra? Por que se tem uma princesa negra, ela tem que estar na África, no continente africano? Por quê? Né? Por que não pode ser uma história do dia a dia e a família ser negra? Mas não está falando sobre isso, está falando sobre, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Eu acho que é isso, é esse olhar crítico. Assim, a gente precisa fazer um olhar crítico na construção do acervo. Acho que isso é muito importante. Para poder chegar no encantamento, né, que a gente quer ver. Porque é claro que a criança ela vai se encantar com uma coisa que fale a ela, na qual ela se enxergue, né? Na qual ela se veja representada. Sim, e até a Bruxa Mascrilda veio à minha mente, assim, na criação, para quebrar o estereótipo. No final, ela vira uma princesa porque ela erra a receita, porque ela é toda enrolada, porque as princesas são aquela perfeita, aquele padrão assim muito correto, aquela pessoa intocável. E a gente sabe que o dia a dia, cada um vai ter suas qualidades e defeitos, e parece que é algo inatingível. Para você ser princesa, você precisa ser maravilhosa, educada, sempre sorrindo. Não é assim, tem dia que a gente está descabelada, que a gente está de mau humor. E é assim na vida. Então, até... Oi, fala, Ana. Não, eu ia dizer que dentro dessas pontuações que você está fazendo entra a condição da mulher, né? Que a gente ainda está respondendo a exigências de padrões estéticos, enfim, a gente sabe. É uma cobrança, tem que dar conta de tudo. Enfim, ela erra a receita e vira uma princesa, até por conta eu fiquei lembrando aquela frase, né? Todo mundo tem dois cães dentro de si, um bom e um ruim. Depende daquele que você alimenta. Então, ela é um personagem que ela vai de princesa a bruxa, de bruxa a princesa, variando do dia, e extremamente engraçada, louca. Por quê? Por que tem que ser aquela coisa muito certinha? Tem dia que ela está mal-humorada, tem dia que ela está fazendo gracinha, para quebrar essa imagem. Não, tem que ser super correta. A mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo. Não. Vamos também mudar essa visão que traz em muitas histórias, porque a criança não vai se identificar. Como essa criança não se identificou, é para além da questão racial para ela. Nossa, mas aquilo ali é algo inatingível. Claro, tem a questão do imaginário, né? É ficção, mas como é bom a gente aproximar da pessoa conseguir se enxergar dentro daquela história. Nossa, eu sou assim, olha, isso é engraçado.
né? Ah, tá aí a bruxa. Então, ela tira o nariz, que é para não assustar a criancinha, e no final ela é tão enrolada, aí ela vai adaptando. Ah, o arroz está caro, taca farinha na receita. E aí eu estou trabalhando o gênero textual receita. Então, a literatura, ela traz essa oportunidade da criança aprender de uma maneira divertida. Então, se você não segue a receita, você pode até ter a sorte de fazer uma coisa assim maravilhosa, mas geralmente tende a dar errado. Então, não tem vassoura, bota um pano, extremamente assim, vamos usando as coisas que temos para hoje, coloca o pote, enfim. E quando ela passa, né, a ser princesa que dá errado, ela, mas como que eu vou ser princesa? E, na verdade, o amor das pessoas, o amor que as pessoas mandaram para ela, a transformou. Porque o amor tem esse potencial, né? O olhar do outro carinhoso, mesmo ela sendo uma bruxa, a transformou. E traz a possibilidade da transformação que pode acontecer para qualquer um. Todos nós temos algo a melhorar, algo a aperfeiçoar. E ela virou uma queridinha no canal. Antes era o Sapo, que é um personagem que fala assim, web. Então, todo mundo gostava do Sapo. Aí agora as pessoas se identificaram com esse personagem. Sim, nossa, essa animação da Mascrilda tá muito divertida, gente. Procurem por lá no YouTube que vocês vão se divertir muito com a Liliane, a Mascrilda e a produção, que é o filho dela. Muito bom. E aí tá um pouquinho do Azul Jujuba. Obrigada por trazer, Corais. Uhum. Na página do Azul Jujuba, eu tenho colocado áudios, né? Eu estou trabalhando em parceria com a escola onde eu dou aula e a gente tem lançado podcasts quinzenais com histórias diversas. Então, quem tiver interesse em escutar, é só procurar na página do Azul Jujuba. O link está na bio, é o link do canal do Spotify. E a gente está colocando histórias inteiras, né, na íntegra, nesse canal do Spotify. Mas na página do Instagram, eu tenho um projeto chamado Gotas de Histórias, que, na verdade, são trechinhos curtos para inspirarem a gente a buscarmos aquele livro ou não, ou buscarmos outro livro, mas nos aproximarmos, né? Sensibilização a partir das histórias. E maravilhoso. E em breve, o canal da Ana. Olha aí, Lili. Incentiva aí a Ana. Olha o canal da Lili. Essa história aí, Uma Confusão de Parar o Trânsito, que vai ser o próximo livro. O primeiro está em fase de ilustração e o segundo será esse, do trânsito. Legal, Maravilha. Vou procurar essa. Depois divulga quando sair para comprar. Ah, com certeza. E aproveitando que você falou do projeto, eu queria compartilhar com vocês um projeto que o Instagram, eu acabei conhecendo através do Instagram, maravilhoso, que é um projeto de uma juíza de São Paulo, Marina Freire, que é uma pessoa assim maravilhosa, simpaticíssima, chamado Projeto Leitura Amiga, que a Ana também já vai fazer parte, né, Ana? Sim, gostei muito da dica. Onde nós lemos, ou fazemos contação de histórias para crianças nos abrigos. Ela faz uma campanha, né, coloca lá a internet, com o computador. Então, as pessoas, todos os dias, tem alguém que está lendo para essas crianças através do Zoom. É um projeto maravilhoso, queria estender o convite aqui a vocês. Tá? Quem quiser também saber maiores informações, pode me procurar também lá no Instagram, que é @li.histórias, sem acento, ou o @Projeto Leitura Amiga, que é um projeto maravilhoso para fazer essa aproximação dessas crianças com o mundo literário. E eles ficam tão felizes, assim, nós saímos mais felizes até do que eles. Renova muito a nossa alegria de poder compartilhar, dividir com eles, aprender com eles. São 20 minutinhos que fazem toda a diferença na vida deles e na nossa também. Eu estou aqui ouvindo vocês, me deliciando com as histórias e com os depoimentos. E assim, a gente quer dizer que aqui, esse é um canal, né, de um projeto que a gente chama de Sala de Aula de Portas Abertas, porque ele surgiu como um espaço
para encontro, quando nós estávamos iniciando aí a pandemia e a gente ainda não tinha atividades acadêmicas organizadas, porque a gente precisou fazer mais reuniões e ter aprovações, né, para começar. Então, eu queria dizer que vocês ficaram livres de organizar uma fala maravilhosa. Adorei ver vocês duas conversando. Eu estou entrando aqui no meio da conversa, não sei se a conversa já chegou a um ponto que a gente pode todo mundo entrar nela Claro. ou Claro, não. sempre. Isso, então eu queria agora É um livro convidar. aberto. Mas foi maravilhoso ver vocês duas nesse debate. Eu vou pontuar algumas questões importantíssimas, mas agora eu queria então chamar todos aí para abrirem suas câmeras, porque a gente está num espaço de sala de aula aberta, de portas abertas. Na hora eu pedi para a gente ficar, só vocês duas ficarem, para a gente poder sentir o diálogo que vocês trariam essa conversa. Mas agora a gente pode abrir as câmeras, tá bom? Liana, Renata, Simone, o Flávio. Coragem. Eu não sei se o Flávio Marques é o nosso Flávio coordenador, mas se for, eu vou ficar tão orgulhosa dele estar aqui no nosso projeto. Que honra. Fala, não Eu Liana. fui buscar ele, professor. Sou eu, sim. Então, venha para essa conversa. Liana, abre aí a sua câmera, tá? Não consegue? Não consigo, não tô, vocês têm que... Tá, como vocês autorizar. chegaram aí, Fechou. Se o host fechou, a gente não consegue abrir. Ih, tadinha, que rosto malvado esse. Fui eu mesma, pior que É a você. Coragem, não é o Gabriel, não. E como é que Desculpa, faz? Gabriel. E como é que... Gabriel, abre elas para mim aí, querido. O Gabriel faz Obrigada. isso. O Gabriel vai fazer isso para mim. Então, queridíssimas, isso é assim. Bom, primeiro, assim, super agradecer esse diálogo tão fecundo, porque a literatura, a arte, elas têm essa possibilidade de nos suspender do cotidiano, da realidade dura, não é? E aí, quando a gente vive esses momentos, olha aí, Flávio, meu querido, muito obrigada pela sua participação conosco aqui, viu, Liliane, nosso coordenador do ISERJ, a Ana conhece, é Estou uma vendo honra. você. Oi, Flávio. Oi, todo mundo. Olá, boa Agora eu tô vendo as noite. pessoas. Quer dar o seu alô, Eu não estou Flávio? vendo, peraí. Como é que eu faço para ver todo mundo? Passa a tela, assim, o dedinho de lado que você vai ver. Flávio, liga Ah, seu tá som bom. pra Agora gente. sim. Agora sim. O som do Flávio está... Pronto, agora foi. Oi, querido, diga lá. Não, é um prazer estar com vocês sempre, né? Sabe que eu adoro o seu trabalho. Ah, Parabéns a todos. a gente te agradece, a gente sabe do acúmulo de atividades que você está tendo nesse período, então, para nós, é assim uma honra, um prazer. Então, seja bem-vindo. Agora, o nosso papo aqui é literatura, é a escola, é o trabalho com a arte. Fique à vontade para participar, tá bom, Flávio? Muito obrigada Obrigado, por você estar aqui obrigado a conosco. você. Então, meninas, vocês disseram coisas tão importantes, né? O quanto a escola ainda trabalha tão, como disse a Ana, maquinalmente com as histórias, como a Lili falou, como O Menino do Dedo Verde, que é até um livro tão interessante, mas entra na nossa vida com a obrigatoriedade de páginas, de escritas, de uma prova, não é? A escola ainda tem um olhar muito pedagogizado para a literatura, como a Ana disse, não é? O personagem negro está ali, não é? Ele não precisa ser o destaque, então agora só histórias com personagens negros. Não é essa a ideia, não é? Então, para nós, assim, é muito importante essa fala de vocês. Ah, estou vendo aqui minha querida Alessandra também, lá do nosso grupo de pesquisa. Um beijo. Olha, ela é sua filhinha. Então, fique aqui com as histórias da gente, né? Renata aí também. Então, assim, a escola tem uma dificuldade porque ela pedagogiza tanto, no sentido didatiza tanto, que então as histórias ficam marcadas pela data, né, Liliane? A data agora é 20 de novembro, Consciência Negra, aí a gente vai trabalhar com isso, quando, na verdade, ela é um manancial de produção de sentidos, não é? De liberdade, de conhecimento, de fruição. Então, eu fico muito feliz com a fala de vocês e, sobretudo, por saber que vocês atuam em bibliotecas, você numa biblioteca pública na escola, emprestando mais de 1.000 empréstimos, olha que maravilha. Ana numa biblioteca em Araruama, com comunidade carente e fazendo esse trabalho. Ou seja, então são pessoas que já entenderam o potencial da literatura, né? Eu queria, então, que vocês tentassem, eu não sei se depois vocês vão contar alguma história para a gente ou não, se vocês quiserem, se vocês quiserem em algum momento aí contar alguma coisa, ou se a Bruxa Mascrilda quiser fazer uma performance, entendeu? Ela fique à vontade. Aliás, eu adorei quando eu assisti, vou fazer propaganda, porque a Bruxa Mascrilda ela é muito
engraçada e irritantemente engraçada com produção, né? Produção é a pessoa que ajuda ela na... Vou chamá-lo ele aqui para ela grita, vocês. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Pode chamar. Em algum momento ela brinca e diz assim, gente, ele se chama produção porque fui eu que fiz. É claro, é o filho dela, é o Pedro. Eu imagino para o Pedro que alegria fazer parte desse trabalho, Liliane. Quantos anos ele tem agora? 7. Então, ele tem um canal, eu me inscrevi já no canal dele também. Quer ver, ó? Produção, cadê a produção? Ó, produção, você chegou aí, produção? Oi, produção! Demorou muito, produção. O que é isso? Ô, produção, a bruxa... Ele não me ouve agora, né? Mas a bruxa mascruda... Aqui, ó. Isso. Olá, Pronto. Pedro. Olá, Pedro. Oi. Olha, primeiro, parabéns por seu canal. Ele é lindo, eu acompanho. E parabéns por sua mãe. Agora, eu quero que você me diga, assim, como você faz para aguentar a bruxa mascrilda? Cara, olha, falando sincero, eu não aguento. Eu só deixo. Tipo, eu faço quase nada, mas eu só deixo. E tudo certo, né? Você só deixa e tudo acontece. Olha, você é uma produção linda, parabéns, viu? Eu só consigo resistir quando eu paro de fazer o vídeo, né? Eu só resisto isso. A gente morre de rir, né, filho, fazendo vídeo. Lia. Conta pra ela. Não, isso é verdade, isso aí é verdade. Fala, Liana, quer perguntar para o Pedro? Não, eu quero dizer para ele que eu sei a inspiração da sua bruxa mascote aí. Viu? Ela faz isso porque ela viu o Tim Maia falando do som, banda. Não, produção. Produção. E ele se chama produção porque é uma produção da bruxa mascrilda. Claro, Ele é o você que filho fez dela. essa produção linda. Ô, Pedro, olha, eu quero dizer para você, Pedro, você é uma excelente produção. Você, quando a bruxa mascrilda ficar assim, muito irritante, você dá uma asa de morcego podre para ela comer, que ela vai ficar feliz. Pode ser? Tá. Com temperinho de pum também. Tem tempero de quê? Temperinho de pum. Temperinho de pum. Aqui, ó. Máquina da imaginação. Olha a máquina da imaginação. Pedro, um beijo para você, tá? Tá. Beijo, meu querido. Lindo, lindo. Então, eu queria endereçar uma pergunta a vocês, assim, há tanto tempo a gente vem falando da literatura, o Brasil tem uma produção incrível já, não é? Muitos autores produzindo trabalhos incríveis, Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, a gente ficaria aqui, né? São vários, e também os ilustradores, não é? Graça Lima, Roger Mello, que são maravilhosos. Mas o que faz com que a escola ainda tenha essa dificuldade de compreender o manancial que as histórias, a literatura infantil compõem, não é, para o trabalho com conteúdo? E por que as escolas ainda, como diz a Regina Zilber, faz uma crítica, Zilberman, né? Ela faz uma crítica, ou usa a literatura como súdita pedagógica para ensinar algum conteúdo, ou então trabalha a literatura aqui e a vida e o conhecimento lá, né? Tem a hora de contar a história, depois tudo para e o conteúdo segue separado. O que acontece? O que vocês acham que é preponderante para que a escola ainda tenha essa dificuldade? Olha, professora Corais, eu penso que, na verdade, é uma dificuldade estrutural, né? Eu acho que, curricularmente, a gente tem, majoritariamente, o sistema educacional replicando um modelo ultrapassado de ensino, né? Então, acho que não é só a literatura infantil que fica com essa que poderia ser enquadrada aí nessa falha, nesse fracasso de efetividade, né? Eu acho que a literatura infantil também um dos aspectos que fica prejudicado, mas se a gente for pensar na estrutura curricular, de um modo geral, mais amplo, a gente ainda está replicando um padrão muito conteudista, né? Então, eu acho que automaticamente, dentro de um padrão conteudista, o que você faz? Você pega o livro e quer transformar ele em conteúdo. Sim. Né? E aí vira questão de prova sempre, e aí, enfim, depois do que as crianças passam lá, né, para o primeiro ano, segundo ano, já não tem mais quase nenhum tempo de brincar livre, já não tem mais tempo de brincar com as histórias, né?
já tem a obrigatoriedade de pegar o livro e etc. Eu acho que é um problema estrutural mesmo. Acho que a gente precisa pensar nos nossos currículos, nas nossas bases, né? Nas nossas estruturas, para transformá-las de um modo geral, mas isso alcançará também esse aspecto, né, da literatura infantil e das histórias. Eu penso assim, né? A Liliane quer comentar e depois a Eliana entra. Vai, Liliane. Concordo com a Ana, né? Precisamos também quebrar esse paradigma que muitas vezes nós ficamos presos na nossa vivência, até como estudante. Algo já se caminhou, mas temos ainda uma longa estrada com relação a isso. E passando até para uma questão ideológica também. Não é interessante para os nossos governantes um povo leitor. Os estímulos, a estrutura, muitas vezes não nos é dada justamente por isso. Se nós tivermos alunos, leitores, temos cidadãos críticos. E será que isso é algo que interessa? A dificuldade da efetividade de um terço de planejamento para os professores, para que se tenha a oportunidade de trabalhar além do que está ali do livro, do conteúdo. Eu tenho essa possibilidade porque na rede nós temos essa parte de dinamização de leitura, que é algo complementar ao trabalho do professor. Só que, infelizmente, é visto como não é um trabalho do professor. Vou explicar. Não temos direito à regência de turma, perdemos. Apesar do trabalho com turma, né, Cristina? Você sabe quanto nós perdemos aí. É uma luta muito grande. Que bom que não perdemos a sala de leitura, que é um trabalho maravilhoso da Penélope, da equipe dela, maravilhosa, muito receptiva, muito humana, muito carinhosa. E muitas vezes o professor vai remando contra a maré. O nosso tempo de leitura também, de nos vermos como leitor. Eu assisti uma live muito legal, onde falou, o professor precisa ser produtor de conteúdo. Por que não escrevemos? Por que nós não nos vemos nesse papel? Quantas possibilidades nós temos para nos enriquecer? Professor precisa escrever, precisa produzir, precisa ler. E também serve de reflexo para a criança. Não é culpabilizando o professor. O sistema, muitas vezes, tenta nos moldar numa caixinha, dizendo, não, vai só até aqui. Partindo daqui é muito perigoso. Você fica aqui, ó, nesse quadradinho aqui. E romper com essa coisa do sistema, do que se instaurou, leva um tempo. Mas que bom que quando eu olho para a minha vida como estudante lá, terceira série, né, porque ainda era série, né, não tinha nem bienal, né, como a Ana colocou, quanto já conseguimos caminhar, mas a estrada é muito longa. Ótimo, ótimo, Ana. Liana quer entrar nessa roda. Vamos lá, Liana. Liana é professora também do município. Contadora de histórias também. Contadora de história. Então, estamos aí. As duas acertaram plenamente no que disseram. Uma completou a outra, sintonia total. Mas a gente também tem uma cultura no Brasil de que a gente pesa muito mais a mão na quantidade, na nota, do que na qualidade, o que a criança... Eu falei isso no outro dia com a Coranja. O que a criança teve de processo de crescimento. Então, a gente deixa de lado, mas ela tinha que estar lendo, ela tinha que estar tabuada, ela tinha que... E a gente, assim, é como se fosse sempre uma luta pelo concurso. A prefeitura tinha que, por exemplo, que é o nosso caso, tá, Liliane? A prefeitura tem que estar bem na fita, porque eles têm que estar com boas notas. Mas e o processo, a leitura dele, não vai ajudar nesse processo de melhora? Vai. E, assim, um trabalho político que não continua o que está dando certo. Não foi do outro gestor, eu não vou continuar porque eu não quero o meu nome vinculado ao dele. Eu me lembro que, com todos os defeitos e reclamações que eu tinha
com a Cláudia Costin, ela estipulou que o professor tinha que ter uma biblioteca literária. A gente recebia Isso é livro, importante. 2 livros a cada mês, um nacional e um internacional. Em outubro, a gente ganhava um cartão com um X de dinheiro e a gente comprava o livro que queria. Assim que virou o mandato dele, dela sair, acabou. Assim como acabaram com o CIEP, que tinha todo um contexto, um trabalho de múltiplas linguagens para a criança ser. Então, isso atrapalha muito o que Liliane fala. É Liliane, né? Liliane. Eu fiquei com a bruxa, desculpa. A bruxa é mais crida. Eu fiquei com a bruxa, mas eu não gosto, eu gosto de chamar pelo nome. Vício de professora. Sabe, isso acaba mascarando. É o que vocês disseram, acaba a imaginação, acaba repertório, acaba vocabulário, acaba o senso crítico, acaba tudo, infelizmente. Sim, ótimo, Liana. Eu gostei dessa abordagem de vocês 3 aí, que são professoras, contadoras de história, o olhar que vocês tiveram generoso para o professor, não é? Porque quando nós colocamos essas críticas sobre o trabalho que a escola realiza, por que ainda manda provinha, isso tudo, fica na berlinda esse profissional. E é importante lembrar, né? A Ana lembrou da questão estrutural, ele vem sendo formado desde uma escola tradicional que vai levando ele a essa vivência. Muitas vezes ele passa por uma formação no nível superior que o ajuda a perceber, mas no momento em que ele entra na escola, ele é tragado pelas dificuldades todas, às vezes livros de histórias que estão trancados no armário da escola da diretora, porque ela está com medo de deixar o acervo ser emprestado. Isso acontece demais pelo Brasil afora. O material que o MEC mandou, porque ao longo, não esse MEC de agora, mas ao longo de pelo menos ao longo de 12 ou 15 anos, quem está na escola pública, e eu estava nesse período, via o acervo que o MEC vinha mandando passo a passo para as escolas públicas, né? Então, esse acervo chegou, por exemplo, via projeto PNAEC, mas chegou pelo PNLD, não foi nem pelo PNLD, né, Eliana? Foi pelo PNLB, né, de biblioteca. E alguns a gente sofreu censura na sala de leitura. Ele, em 2018, 2017, mandaram recolher enquanto o sono não vem, porque era uma coleção de histórias de outro tempo, de outros lugares, de outros países mandaram recolher? Recolher porque uma das histórias, o rei queria casar com a princesa e botar a rainha como empregada dela, né? Olha só. Ela rejeitou, ele prendeu ela numa torre, morreu de fome e de sede, mandaram recolher o livro. Eu escondi o livro na gaveta da diretora. Pois então assim... Até o dia que ela foi obrigada a devolver. Foi obrigada a devolver. Eu nem sabia dessa atrocidade, não é? Porque eu estou me reportando aqui, assim, as armadilhas que o cotidiano da escola vai trazendo para o professor, como Liliane já colocou, a falta de tempo para planejar, a falta de tempo para ler. Ele faz empréstimo de livro para as crianças dele, mas ele mesmo não tem condição ou tempo de levar para casa livros para ler, para voltar e contar para as crianças, né? Ele faz isso, sim, no espaço de tempo dele, que ele está no ônibus, está no trem, está no metrô, ou no trabalho, em casa, né? Tira o tempo da casa, porque não tem esse espaço da formação, essas horas de planejamento não são garantidas. E agora, com esse agravante aí que Liana lembrou, dessa coleção recolhida e dessa posição do MEC, não é? Maquiando histórias e mandando essa coleção conta para mim. Não foi o MEC, não. Foi a CRE, foi dentro do mundo do município. Interno ainda do município, né? Porque no Espírito Santo alguém fez reclamação e espalhou pelo país inteiro. Quantas vezes nós, professores, mesmo com as caixas literárias, a gente levou livro da nossa casa, a gente levou livro, comprou para trabalhar. Porque às vezes tinha, mas muitas escolas tinham as salas fechadas porque não tinha o profissional para trabalhar dentro. Isso é outro agravante.
Sim, a falta de profissional e a censura ideológica hoje, né? Mas a gente ainda tem 10 minutinhos, porque o nosso projeto, na verdade, ele vai de 7 a 8h30. A gente teve uma dificuldade inicial, porque a tecnologia, não é? A pandemia, tudo isso está misturado e faz com que a gente encontre percalços pela frente, às vezes é o sinal. Então, a gente conseguiu conectar com a transmissão ao vivo depois, mais tarde. Mas, então, a gente está avançando mais meia hora no nosso projeto, a gente vai encerrar às 21h, porque também é um compromisso aqui, todas as vezes eu falo isso com as pessoas que assistem, que a gente não vai fazer lives imensas que se perdem no tempo, porque senão a gente também não tem controle do nosso próprio tempo, né? O Pedro tem que jantar, né, Liliane? Não, o pai dele está cuidando dele ali. Amém, tá ótimo. Já tem o papai olhando. Completar uma coisa. Eu vou passar para você, Liliane, para quem quiser fazer uma pergunta, o microfone está aberto, Renata, Simone, Clarice, tá bom? Vai, Lili. Essa coisa do livro trancado, parece que é o quê? Um tesouro inacessível que você não pode ter acesso. Olha a mensagem que já está sendo passada para essa criança. Você não pode ter acesso. Lá na escola, todo acervo as crianças podem mexer fora as caixas de livros que ficam dentro da sala de aula, e ele já tem o hábito. Terminei uma atividade, posso pegar um livro para ler? Posso pegar um gibi? E a professora deixa ele fazer uso. Então, a nossa biblioteca, lá, apesar de ser uma escola pequena, com apenas 10 turmas, nós temos quase uns 2.000 livros, ou até mais, porque a direção investe muito na aquisição dos livros. E os alunos levam para casa. Não tem problema se... estragar. Eles têm todo o cuidado, mas você está usando, isso aqui é para você. Isso não é um tesouro para ficar escondido, isso é algo para ser compartilhado. Leia para sua família. Tia, emprestei para o meu primo, que legal, depois você traz para mim. Tia, preciso de mais uma semana? Então, é algo que muitas vezes a gente passa uma mensagem para a criança, olha, isso aqui não, isso aqui você não pode. O que adianta você ter uma biblioteca com os livros lindos, sem uma dobrinha, com nada assim, e a criança não leu? Sim. Eu prefiro ter livros que estão lá, às vezes, aparentemente um pouquinho surrado, mas que passou por diversas crianças. Então, a gente tem que ter o cuidado das mensagens que nós passamos nas entrelinhas. Por que ficar trancado? Eu não posso ter acesso, você fala que é importante ler, eu não posso ler? Como que é isso? Então, é um trabalho de formiguinha do professor nessas escolas, e ainda bem que não é realidade da unidade que eu trabalho, não, vamos lá, lê isso aqui, olha, faz isso. Que bom que nós temos a sala de leitura como uma complementação a esse trabalho que o professor já faz, e sem, como a Liana colocou, que eu acho extremamente importante, sem essa conotação quantitativa, é qualitativa. E não vai fazer parte da avaliação do aluno. Não, você tem que pegar, está instituído, você tem que pegar 15 livros por ano. Não, é quanto você sentir à vontade, quanto que é o seu desejo. Seja 2, mas você leu, você interagiu, você se viu naquela história, ótimo. Seja 50, teve alunos que eu tive que fazer vários passaportes, eu não aguento, quero mais, empresta de novo. Quando a gente desperta isso, às vezes não na totalidade, porque a gente sabe, né, que é muito complicado em tudo, né, na vida, a gente nunca vai ter o 100%, mas quando a gente atinge aquele aluno que você nunca imaginou, nossa, como esse que eu falei, nossa, ele amou poesias, ele se encontrou naquilo ali, já é uma vitória muito grande, porque a gente luta contra várias coisas e dentro do sistema. E a sala de leitura proporciona também, porque nós temos o planejamento. Então, me traz a possibilidade de criar coisas diferentes. Como nós trabalhamos o Felpo Filva, fizemos os docinhos na sala de aula, todo mundo de toquinha, de luva, e depois nós eu criei uma história que o Felpo Filva foi parar dentro da história do sítio, arrumou uma confusão com a Emília na época da Páscoa, né? Não para tratar assuntos religiosos, não foi essa conotação, mas para explicar que foi um projeto que eu fiz também relacionado a bullying. Eu fui a Emília, os alunos, cada um foi um personagem, foi muito bacana, e para ver que dali você recria outras coisas e trazer essa vivência. A cada livro, a cada atividade que nós fazemos, nós desenvolvemos alguma coisa em paralelo.
Maravilha. O tesouro é quanto mais essa obra caminha, né? E passa pela mão das Exatamente, crianças. não que se fique multiplica. trancada como um baú inatingível, né? Ana, querida, quer Professora. comentar? Oi, Professora. Renata. Sim, Renata. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano, que vai fazer 1 ano ainda. Sim. E ela é extremamente estimulada à leitura, ainda que ela não entenda. Que maravilha. E é o tempo todo. Eu fiz questão de comprar por 1 ano. Cada mês ela recebe um livrinho personalizado com símbolos, com fórmulas, com formas. E ela curte muito, né? Como a senhora sabe, eu tenho um pai e uma mãe professores de português e literatura. Que maravilha, né? E isso contribui bastante. E ela é extremamente empolgada e estimulada por isso. Quer dizer, ela só tem 11 meses e ainda vai completar 1 ano. Que maravilha, né, Renata? E vai fazer eu acredito que ela vai deslanchar. Né? E vai fazer toda a diferença para ela, porque muitas vezes a realidade que nós temos, principalmente na escola pública, é de crianças que não sabem manusear o livro. Sim, é verdade. Não sabem, pega e fica assim, chega a ser surreal, mas infelizmente é uma realidade. Então, você pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença para ela, né, Ana? Sim, sim. Vamos, vou dar uma última palavra aqui, então, para a gente finalizar, já que faltam 5 minutinhos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Mas a gente pode passar um pouquinho. Eu estou tentando, Ana, não sei se eu vou conseguir, mas eu queria passar pelo menos um pouquinho do canal de cada uma de vocês. Eu vou abrir lá no WhatsApp, vamos ver se a gente consegue. Eu quero fazer pergunta, observação, Ana. Fala então aí. Vai. Fala, Clarice. Então, Clarice, faz sua pergunta e a Ana já engrena no comentário e na resposta. Isso, vamos. Então tá bom. Então vai ser para Ana e para Liliane. Bom, primeiro, gente, o que foi o seu filho falando que não aguenta a bruxa, que ele deixa ela para lá? Foi a surta total. A surta total. Tipo assim, eu aturo, vai. Eu aturo só para não surtar. Maravilhoso, maravilhoso ele interagir com o seu trabalho e entender realmente a bruxa como uma outra coisa, porque a bruxa não é você, a bruxa é um outro momento. E ele sabe que é você, mas não é você. E isso é uma construção de fantasia fantástica. E ele ajuda a escrever. Ai, que legal. Olha, o roteiro, que maravilha. Legal. Eu fiquei... eu era bastante preconceituosa, isso eu sempre falo com as tecnologias, e até a professora falou, é problema técnico, porque tem a pandemia e a internet junto. Sem a pandemia, a gente não teria chegado nesse nível, porque sem a pandemia não tinha nem canal, então a gente descobriu muito. Com certeza. E você falou essa coisa do YouTube aí de, você está tirando a criança do mundo da leitura para inserir no mundo da leitura. E sim, às vezes você precisa dessa cutucadinha, né? Eu acho que a gente nunca pensou nisso. Você precisa dar essa cutucadinha. Às vezes você precisa ver o filme As Bruxas de Avalon para falar assim, não, mas peraí, eu quero saber o detalhe disso aqui. Eu vou pegar o livro, porque é uma série de livros imensas e é muito mais assunto, né? E assim, quando a gente para pensar na estrutura escolar, o que é estrutura escolar? São 4 horas por dia. Quando você está no chão da escola, você vê que a criança entra, a criança tem 1 horinha, meia horinha com o professor na sala de aula, depois ela sai para comer, depois ela tem que conversar com os amigos, depois ela volta um pouquinho para a sala de aula, depois tem educação física ou artes, ou é uma atividade em cima da outra, são poucas horas de escola e muita coisa. Parece o coelho da Alice. Estou atrasado e o louco que fala, não, eu tenho tanto tempo e pouco para fazer, é o contrário, né? Eu tenho pouco tempo e tanto para fazer. A criança chega... Como, gente, nesse universo, você ainda consegue chegar nesse nível de estimulação de leitura? Sabe? A gente precisa realmente repassar isso. A fórmula da Ana, a sua fórmula, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito leitora, eu li Cazuza quando era bem criancinha, eu li coisas assim, minha mãe sempre me estimulou muito, hoje eu leio menos, porque quanto mais a gente estuda, menos tempo a gente tem para ler coisas específicas, né? A gente vai estudando os processos e para um pouco com aquela leitura de literatura, eu acho. Mas como a gente, como professor, abraça isso e ainda consegue ensinar matemática, sociedade, princípios científicos, outra língua, conceitos artísticos para além da literatura. Como fazer isso? Que luta é essa que a gente tem que comprar aí? Acho que a gente pode... Não tem uma fórmula para começar, né? Acho que não existe fórmula. Acho que a gente vai construindo e reconstruindo todo dia.
E também a contação de histórias e a literatura, elas podem estar junto com todos os outros momentos da escola, né? Acho que na matemática também, na geografia, na história. Por que não, né? Por que não usar a literatura e sobrepor e convidar esse deleite conjunto de uma linguagem que encontra outra? Apesar de que realmente, assim, o currículo é muito conteudista ainda, né? E volta naquele aspecto. Então, assim, realmente é uma sobrecarga gigante em cima dos professores para que a gente consiga, né, chegar com as crianças ali prontas para o Enem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando que a minha internet está instável. Estou te ouvindo bem, a sua tela fechou, mas você continua falando direitinho. Às vezes dá uma paradinha na imagem, mas como a voz não interrompe, aí fica tranquilo. Será que a gente consegue passar um pedacinho do trabalho de vocês? Hein, Gabriel? Podemos tentar. Eu vou tentar Eu gostaria aqui. só de fazer só uma colocação antes da gente finalizar, professora, em relação Sim, não, à a fala... gente volta. Tá, não fale, pois não. Não, em relação à fala sobre a literatura de representatividade, né? Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal quando eu falei a primeira vez, porque, na verdade, eu não tinha pensado em falar sobre isso. Enfim, foi uma coisa que surgiu no momento, então não sei se eu me fiz clara. Mas, na verdade, o que eu quis dizer não é que a gente... Na verdade, foi o contrário, assim, foi que a gente precisa colocar personagens negros nas nossas histórias em contextos normais, em contextos do dia a dia, né? Não que a gente não tem que ter apenas personagens negros ou apenas brancos, nem cheguei nesse mérito, assim. Eu acho que o que a gente tem que olhar é para essa representatividade numa família que está vivenciando o café da manhã, numa família que está saindo de férias, numa criança que está passando por questões da infância, e não necessariamente só trazer esses personagens no momento em que a gente está falando sobre racismo e antirracismo, né? Ou sobre contextualização histórica da negritude. Eu acho que isso é representatividade verdadeira, né? Certo. Isso. Mas eu acho que a gente tem mais de 80%. Eu entendi bem quando você falou, Ana. Das crianças na escola pública que são negras, então por que não são 80% dos livros com personagens negros falando sobre quaisquer temas, né? Sim. Então, acho que é isso, assim, é olhar e trazer a negritude representada nos livros que falam sobre as coisas boas da vida também, que estão falando sobre as descobertas, não necessariamente que estão falando sobre a escravidão e sobre a condição, né, social do país. Liliane queria comentar, Clarice também. Acho Não, que vocês colocou muito bem. Eu queria falar porque, assim, quando a Ana falou, relatou muito uma coisa que eu penso e que eu até falo. Você estava falando de uma inserção natural, inserção por naturalização. A personagem é a personagem. Ela vai ser uma personagem negra porque as pessoas negras existem e comem, e vivem e dormem. Não que não se deva destacar, mas realmente é o que você falou. É a representatividade. Representatividade não é só falar da mulher negra ou da criança negra como personagem de luta negra. Não, a criança se sente representada também quando você narra uma historinha e tem um desenhozinho, um gráfico com a pessoa negra. Eu tenho um livro chama Cadê Clarice? E a personagem principal é uma menina negra e a mãe dela que escreveu aquela história. E é sensacional. E é a Clarice embaixo da mesa, a Clarice... Não precisa falar que ela é uma pessoa negra para ela se representar e para representar todas aquelas crianças que nunca se viram num quadrinho antes, que sempre viram a Mônica branca, dentuça, de cabelinho liso, penteado para o lado. Fala, Lili, você quer completar? E ficou bastante claro assim, na fala da Ana, e concordo plenamente. É tratar naturalmente, porque parece que tem uma coisa muito engessada. Vai tratar sobre... Então, só vou falar sobre racismo, escravidão, religião. Acabou. Aí cria ainda... Não, mas vai falar sobre isso, entendeu? Como se fosse relacionado somente a esses temas. Não, é como a Ana falou, está no dia a dia.
está em tudo, transpassa qualquer história, qualquer momento, qualquer data comemorativa. Eu acho para além lá na de seda, tudo isso. Eu acho que antes de qualquer coisa é uma Renata quer falar. desconstrução desse padrão de ser branco. Isso, né? Renata. Mas inserir no seu dia a dia que há pessoas negras, pessoas brancas, afrodescendentes. Isso é uma desconstrução. E de forma normal, sem falar, gente, agora é hora de falar sobre uma história que fala sobre negros. Não. Sim. É o tempo Liliane. todo. E só uma coisa que eu queria complementar da pergunta anterior, não existe uma fórmula, né? Sempre a gente está buscando um novo jeito de caminhar. Né? Se a gente vai engateando, se a gente vai andando, se a gente vai correndo com salto com vara, o importante é ir, caminhar. E cada escola tem uma realidade e a gente, dentro disso, conseguir fazer a diferença nesses aspectos, né, que nós conversamos aqui hoje. Excelente, ótimo. Eu fiquei. Sim, lá na seda, quando a gente recebe doação. Não, fale, Ana. Desculpa. Pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Não, eu ia dizer que lá na seda, quando a gente recebe doação de livros, a primeira coisa que a gente faz é a análise dos livros que estão chegando. Quando é livro de princesa e a princesa é loira, eu já fico assim, com o livro de princesa eu analiso, né, que situação é aquela. Não é ser contra as princesas, mas, né, vamos fugir daquele mesmo. Mas aí eu analiso. Se a personagem for uma personagem loura, uma princesa loura, que não representa em nada aquelas crianças, eu tiro aquele livro dali, daquela pilha. As pessoas me dizem assim, várias vezes eu já ouvi, mas não pode ter um livro com personagem branco? Pode. Inclusive tem vários. Não pode ter mais um. Eu quero uma coisa diferente, entende? É ótimo. Até porque, né, Ana, assim, é tão incrível o depoimento que a Liliane deu, né, de uma criança que diz, eu não posso ser princesa porque eu sou negra. Quer dizer, como é que ela sabe disso? Porque no dia a dia, subrepticiamente, essa mensagem foi sendo passada. E essa mensagem foi sendo passada não com alguém dizendo abertamente, negros não podem ser princesas. Não, nas histórias, nas entrelinhas. Então, da mesma maneira, a gente quer para a questão dos negros, não é? Que eles estejam representados na vida, como eles estão na vida. Por exemplo, tem um livro lindo que eu gosto muito, Menino Nito. Não sei se vocês conhecem o Menino Nito, né? O menino que o tema é Menino Não Chora, e é tão lindo. Mas é uma família negra, não é? Porque ali a Sônia Rosa tem esse trabalho com a literatura negra. Ela, inclusive, fez o mestrado e dela. Buscar autores negros também, né? Da Sônia Rosa, isso mesmo. E é lindo. A temática principal é um pai que reconhece que não devia ter dito para o filho tantas vezes que um homem não chora, está tratando de outra questão, mas está ali uma família negra, linda, se entendendo nesse mundo, né? Então, é importantíssimo isso que a gente está falando. Por isso que o Bartolomeu Campos Queiroz, que eu abri, vou voltar a falar nele, né? Para quem não assistiu a live que eu fiz com a Ana, eu disse isso, que ele nos surpreendeu numa palestra quando ele disse: a literatura não serve para nada. Ele, um autor de literatura, a gente ficou tão assim estupefato, mas não serve para nada. Ele falou: não serve porque ela não é servil. Ela não está a serviço de nada, de nenhuma causa, de ninguém. Ela existe. E, em existindo, ela vai se transformar em muitas causas, mas por sua existência, não é por sua essência. E isso é a mesma questão que a gente está discutindo aqui. Será que eu consigo botar um pedacinho de trabalho de vocês ou não? Eu estou agora. Eu fico aqui até meia-noite. Fala. Cristina, posso só dividir uma... Eu participei de um projeto muito legal, né, pela SME, chamado Caravana da Leitura. Se vocês puderem assistir no YouTube, e tem a live de vários autores, foi muito legal poder conhecer como é o seu processo criativo. Caravana da Leitura. As suas percepções com relação às discussões que eles trazem, né, nos livros. Então, assim, vale muito a pena, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais próximo, né, como que acontece isso para o escritor, eu indico para vocês, está lá no YouTube, todas as nossas reuniões estão disponíveis lá, Caravana da Leitura. Maravilha. Professora,
Oi, Simone. Oi, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, querida. Boa noite. A Liliane e a Ana, como todos já falaram, se colocaram muito bem no assunto, e quando eu entrei, acho que foi a Liliane que estava começando a falar sobre a questão da vivência do livro com a criança, com tudo isso. Então, e eu tenho assim um exemplo claro, porque eu tenho o meu filho, ele é um aluno incluído, e a professora aí do ISERJ fez um trabalho muito legal com a menina bonita do laço de fita. Maravilhoso. E aí ele levou o livro para casa, a gente leu o livro, aí ele fez várias comparações com livros e não sei o que mais, e depois ela fez um trabalho no teatro sobre isso e ainda fez uma música. Até o dia de hoje, ele está com 17 anos. Aí, às vezes, quando ele vai pegar algum livro, alguma coisa, ele fala assim, mãe, será que esse livro é tão bom como aquela menina bonita de laço de fita? Virou uma referência, né, de prazer. Aí ele falou, você lembra, mãe, no teatro, que a gente fazia assim, fazia assim? Ele guardou com tanta emoção que você vê ele falando disso, desse trabalho, e os outros alunos da sala dele também, que ainda acompanham ele, às vezes, quando tem um assunto de um livro, eles comentam também, aquele trabalho que foi feito com a menina bonita do laço de fita. Aí começa, aquela era pretinha, tomava café e não sei o quê. Aí começam a contar a história de novo. Que então, maravilhoso. A gente essa importância tão grande dessa vivência, de levar o livro, a história para a criança e fazer a criança entrar nesse mundo da fantasia. Sim. Eu acho assim tão importante. E essa questão também que a Liliane também falar rapidamente, sobre essa questão da não leitura da questão política, da questão governamental, isso é muito prático, né? Porque no momento que a gente dá abertura para o outro ler, você se torna crítico, você se torna questionador. Então, isso é um problema muito sério, quando você se torna muito questionar. Questionar é uma questão muito séria. Aí não, vai trazer problema. Se você questiona, é uma pessoa problemática, entendeu? Então, verdade. Assim, vamos pegar os livros, vamos esconder, guardar no tesouro, escondidinho ali, e ninguém lê e ninguém faz nenhum comentário disso. Mas, assim, foi muito bom a Ana, de novo, eu dou os parabéns à Ana e à Liliane pelo trabalho, mais uma vez, porque é um trabalho muito lindo, principalmente quando a gente vê, e assim, eu estou falando como mãe, ver que o trabalho de vocês na questão da leitura, a criança absorve de uma forma tão grande que ela vai vivenciando e vai te contando e vai vendo. E essa questão que vocês também falaram do negro, incluir... o meu filho foi num posto de saúde, eu fui com ele, e tinha uma revistinha de umas historinhas. E nessa revistinha tinha umas historinhas assim, onde tinham umas fotos pequenininhas de um cadeirante, de outro, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, aqui agora estão colocando, né, as pessoas também que têm os seus problemas também, né, de inclusão, né? Olha só, que legal, reconhecimento. Tipo assim, incluiu, né? Ele, quer dizer, como ele tem a consciência de que ele faz parte desse mundo, ele se identificou que os outros também estão ali, que faz parte daquela história. Qual a idade dele agora, Simone? O João Vitor agora ele está com 17. Olha que maravilhoso. Simone é uma lutadora, está aí se candidatando para trabalhar com a questão da inclusão, para lutar por essa causa. Por essa causa. Cristina, deixa eu só colocar uma coisa assim, como que marca, né? Tanto as experiências positivas quanto as negativas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso trabalho para marcarmos positivamente. Sim. Esses dias eu fiquei assim, gente, eu nem acredito, era um aluno de 5º ano, e aí nós fizemos esse trabalho do projeto do Felpo Filva, junto com o sítio, eu vou misturando as histórias, trabalhando questões que a gente precisa discutir na escola, né? E aí os alunos, poxa, eles fizeram máscara, eu quero fazer máscara também. Falei, 5º ano, falei, eles estão brincando comigo. Aí, tá bom, vocês querem fazer a máscara dos personagens? Vamos fazer, vocês querem? Vamos embora. Então, a gente embarca mesmo. Aí fiz o cabelinho da Emília com eles ajudaram. A gente vai sair com o cabelo da Emília, as meninas, vamos fazer. Então, tudo bem. Aí já se passaram 2 anos, aí no Facebook veio uma mensagem. Aí eu olhei, não, ex-aluno, ele tirou uma foto
da blusa, que lá eles têm o hábito, quando termina, né, as mensagens que escreve, aí ele colocou na mensagem que eu escrevi para ele, e a máscara que nós fizemos era folha de papel ofício, não rasgou. Aí eu vou guardar para sempre, porque a história marcou a minha vida. Nossa. Eu fiquei tão emocionada, porque às vezes a professora, né, do filho, qual o nome dela que eu não guardei? Liana? Simone. Às vezes a professora do seu filho não teve a oportunidade de saber o quanto ela marcou a vida dele. E o nosso trabalho como professor é isso. A gente, às vezes, nós não vemos o resultado, o fruto ali imediato. A gente fica assim, poxa, será que deu certo? A gente vê só aquele momento ali em estanque. E não conseguimos visualizar o quanto a gente marca a vida de uma criança. Como marcou o filho da Simone, como esse aluno que se chama Marcelo, me mostrou ele, eu não vou esquecer aquelas histórias, marcou, eu vou guardar sempre papel ofício, porque a gente usa os recursos que tem, ele está aqui guardado, e pintadinho, bonitinho, que eu achei até que eles não fossem, que tem a fase do mico, né? E ele guardou, isso aqui tem uma representação emocional para mim, de uma época que eu fui muito feliz. Então, olha, como a gente ganha... Nossa, fiquei emocionada. Tudo gente, choro, olha, a gente está aqui no papo literário, que eu estou vendo que não acaba nunca. Fala, Lili. Fala, Liana, cheio de Li. Liliane está certa. Ana, Helena, essa semana eu vi, durante a semana, ex-aluno meu, entrando na página para me ouvir contar a história, e a frase era: eu estava com saudade da sua voz contando história. Ai, que coisa linda! Até arrepiei agora. Olha que eu grito igual a louca. Eles dizem que até hoje lembram assim, faziam carreirinha, um na escada quando ia ao banheiro, um na escada, outro no meio do corredor, outro na porta, para avisar quando eu estava chegando. Que já olha, sabiam vê que eu se estava pode. chegando. Queridos, com saudade. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa? Será que vocês estão vendo aí já alguma coisa? Tá não, compartilhando? Agora tá. E o som? Vieram as chuvas. Tá saindo. A pobre cigarra, sem abrigo, essa é a Azul se dirigiu Jujuba para o formigueiro. Aparece uma formiga friorenta. Que é? Perguntou. Vem em busca de agasalho. O mau tempo não cessa. A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu. Eu cantava. Bem, sabe... Ah! Exclamou a formiga. Era você então quem cantava nessa árvore, enquanto nós labutávamos. Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, entre. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Coisa mais linda, né? Agora vamos ver o que eu consigo aqui com a Lili Histórias. Espera aí, eu vou entrar no canal dela. Vocês querem assistir ao quê? Olha que lindo, Pedro. Quem sou eu? Olha esse fofo, gente. Mas hoje é da Lili. Você sugere algum, Lili? Bota da bruxa para matar um pouquinho a curiosidade. Então tá bom. Onde é que está a bruxa mais querida? Eu estou descendo. Espera aí. Eu não estou enxergando muito bem, que eu estou sem óculos. Sobe um pouquinho. Que tá pequenininho, que eu estou no celular. Achei a bruxa mais querida. Então vamos assistir um pouquinho da bruxa mais querida, porque são 12 minutos, a gente assiste uns 3 minutinhos. Vamos lá. A receita, mas entrou não o som? quis seguir. Entrou. Você pode até passar um pouquinho que eu explico, faço um resuminho da história. Tá, então volta mais um pouquinho. Tem que ser de... Aí, vamos assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já serve para de noite. Eu sou a mais criuda. Bruxa mais criuda para vocês, tá? Eu sou fã da Ana Maria Braga. Beijinho, Ana. Beijinho da bruxa mais criuda. Se quiser, posso até ver na minha agenda se eu tenho um dia, um horário para ir no seu programa fazer uma asa de morcego ou molho de aranha. Seu programa vai bombar. Mas enquanto isso, vou aqui fazer a minha primeira live. E farei uma receita para ajudar você, dona de casa, que vai ser uma vassoura. Mas não é para você sair voando, não. É para ela fazer
fazer tudo sozinha na sua casa. Eu quero! Essa quarentena tá uma doideira, não é verdade? Mas antes eu vou fazer uma mágica para sumir com esse nariz aqui para não assustar criancinhas, né? Porque eu sou uma bruxa legal, tá? Agora sim. Tô com esse nariz feio aqui, mas tá uma maravilha. Vou tirar esse chapéu também para poder fazer a nossa receita de vassoura que vai te facilitar o serviço em casa. Mas Crilda ensina. Deixa eu pegar meu livro de receitas. Vê, até apareceu o Pedro. Deixa eu procurar aqui. Achei aqui. Como fazer a sua vassoura automática. Beleza. Vamos começar então. Aqui. Primeira coisa que eu vou precisar é de uma vassoura. Produção! Produção! Oi, produção! Cansou, produção? Tem uma vassoura aí, produção. Tá pedindo aqui na receita. Não tem vassoura? Tem um pano aqui. Vai pano mesmo. Não tem vassoura. Tá bom, produção. Tchau, produção. Maravilhoso, não é? Vou fechar aqui que o som continuou lá para aí da Mascrilda. Minhas queridas, eu não tenho nem como assim agradecer a disponibilidade de vocês, né? Primeiro, assim, agradecer pela dedicação de vocês a esse trabalho maravilhoso, que as crianças, né, se beneficiam tanto disso. Então, primeiro, obrigada por essa inspiração, por vocês estarem nesse caminho. E muitíssimo obrigada em meu nome da Rosalva, que teve que correr para dar aula, né? Porque a Rosalva, infelizmente, está com uma turma agora nesse período, então ela deixa um beijo enorme. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês, Ana Helena, Zuzujuba, Liliane Mesquita, nossa bruxa Mascrilda e outros personagens, né? Desejando para vocês tudo de bom. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem, mas quero também agradecer as minhas alunas, meus alunos, Antônio, Liana Ferreira, Clarice, né? E outros que estiveram aqui, que já saíram. Muito obrigada pela participação, Flávio também, Simone. Então, eu passo para vocês darem boa noite e a gente encerrar, infelizmente. Pode falar, Ana? Vai você, Aninha, então. Posso falar. Pessoal, obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre história, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Brincar de história, falar de história, fazer história, escrever história. Essa voz deliciosa, né? Imagina essa voz no meu ouvido, hein? Tudo bem, eu sei que ela é casada com o marido dela, eu também tenho o meu, mas é linda essa voz. A gente tem que levar a ideia de que a biblioteca precisa ser viva, né? Lá na Seda a gente chama o projeto de Biblioteca Viva, porque é isso que a gente falou aqui, todo mundo pontuou isso em algum momento, né? A vida dos livros é que vai fazer o encantamento pela leitura. Então, eu trago, para finalizar a minha fala, um trecho desse livro aqui, bem curtinho, 4 linhas, do Deslembrar, do Luciano Pontes, mas, na verdade, é uma poesia do Antônio Cícero, que ele coloca no início, que diz assim: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre, perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Que a gente lembre disso com os livros, né? Lindo. Guardar, pegar, cheirar, e assim a gente guarda para sempre. O amor aos livros. Lili, querida. Eu amei poder reencontrar você. Nossa, uma alegria imensa, minha admiração desde a época da faculdade, aquela inspiração, nossa, quero ser igual aquela professora. Agradecer a presença de todos aqui que nos ouviram, né? O grande presente que foi conhecer a Ana. Sim. Né? A gente parecia até que a gente se conheceu um tempão, ficamos conversando, né? Vamos trabalhar juntas. Foi ótimo. Vou perturbar ela para ela fazer o canal dela. E eu trago aqui, né, como Paulo Freire, a gente sempre tem que falar de Paulo Freire, né?
Isso. Educar é um ato de amor, por isso é um ato de coragem, que possamos ter a coragem de mudar a história, de ousar falar, sim, sobre livros, sobre a quebra de paradigmas, de estereótipos, desculpa, que eu fico me arrepiando falando isso, pensando em toda essa vivência que as crianças têm, e que vocês puderem prestigiar lá o trabalho que eu desenvolvo no canal. E uma frase que eu vou colocar no meu livro, que eu falei assim, tem que criar uma frase para sempre as pessoas relacionarem, né? No meu canal eu uso Cative Sempre Boas Leituras, e no livro eu coloquei, né, que as histórias que habitam em mim encontrem a imaginação que há em você. E que a gente possa sempre encontrar a imaginação das nossas crianças, seja o nosso aluno, seja o nosso filho, porque através da imaginação a gente conquista muitas coisas e a criatividade nos faz construir, reconstruir e ver novas possibilidades. Queridas, olha, para acabar, né, como vocês fazem, entrou por uma porta, saiu por outra, quem quiser que outra. Então, até o nosso próximo encontro, dia 24, é o último desse ano, dessa temporada, dia 24 de novembro, a gente vai falar de sala de aula, com uma professora que vem trazer para a gente esse trabalho dentro da sala de aula, com a literatura, com a educação, tá bom? A gente ainda vai divulgar, mas muito obrigada, gente. Obrigada por terem ficado até agora. Obrigada, Andréia, por ter entrado. Um beijo, meninas. Obrigada a você, eu amo professora vocês. Corais. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Um beijo grande para vocês. Tchauzinho. Tchau, pessoal que esteve aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchauzinho. Obrigada, tchau. E obrigada, Gabriel, né? Meu braço direito aí.